Seja bem-vindo ao podcast do Ir ao Ser. Eu sou a Carla Xavier. Este é o seu espaço de pausa, reflexão e transformação. Aqui embarcamos juntos numa jornada rumo ao autoconhecimento, à conexão interior e à descoberta da nossa essência mais profunda. Esta experiência tem sido transformadora para mim e também pode ser para si. Agora, respire fundo, abra o coração e venha comigo nesta viagem que fazemos para quem verdadeiramente somos. Olá, novamente bem-vindos ao meu podcast do Ir ao Ser. Hoje venho falar de mudanças de paradigmas. Nós, na sociedade em que vivemos, fomos educados de uma forma específica pela nossa família e também depois, de acordo com a instrução que temos curso, não temos curso, o que é que estudamos, até a própria vida, os desafios que a vida nos vai trazendo, nós vamos mudando e vamos criando paradigmas, vamos criando formas de viver, formas de ver as coisas. E eu no início achava que, por exemplo, a minha verdade era a verdade comum, que aquilo que eu fazia, a forma como eu educava os meus filhos, a forma como eu pensava, era a forma como toda a gente pensava e toda a gente fazia assim. Quando aparecia alguém a fazer de uma forma diferente, eu, que horror, julgava imenso e dizia, mas está tudo mal, como eu penso e como eu faço é que está certo. Pois, mas não é verdade. Isto era um grande paradigma que eu tinha, em que achava que tudo o que eu fazia estava bem, que era o senso comum, e se alguém aparecia a fazer de formas diferentes estava completamente errada. Pois é, mas não é assim. Há várias formas de fazer as coisas, há várias verdades, há várias formas de ver as coisas, porque tudo o que nós pensamos, o que vemos, a forma como educamos os nossos filhos, a forma como nos relacionamos com o próximo, é influenciado pela formação que temos, pela educação que temos, por crenças que até os nossos pais nos colocam ao longo da vida. Podem ser mais limitantes, menos limitantes, e portanto isso nos constrói de uma determinada forma. Por isso é que quando nós nos relacionamos com outras pessoas, e se for um companheiro, uma companheira, essa pessoa vai nos trazer outra forma de vivência, outra forma de ver a coisa, outra forma de lidar com a vida e de viver. Este processo de autoconhecimento mudou-me esse paradigma. Portanto, o paradigma de a minha verdade não é verdade, é a minha verdade, há outras verdades que são diferentes das minhas, mas são certas e, portanto, não me compete a mim julgar o outro. E também mudou-me hoje em dia a forma até de eu agora ver a vida, porque eu olho para trás e houve coisas que eu fiz e comportamentos que eu tive que eu agora não teria feito as coisas de forma diferente. E, portanto, se eu agora tenho uma consciência de muito mais de autorresponsabilização, muito mais de que cada indivíduo deve ser respeitado, mudou a forma, por exemplo, de eu ver os meus filhos, eu hoje em dia, se os meus filhos fossem pequenos, teria-os educado de forma completamente diferente, tinha-os respeitado muito mais como seres individuais que cada um é, não tinha sido tão controladora, não tinha sido tão impositiva, não tinha sido tão senhora da verdade que sempre fui. E portanto o que é que eu faço hoje em dia é corrigir, é ser muito mais tolerante, aceitar muito mais aquilo que eles fazem e a opinião deles, respeitando-os como seres humanos. E é isso que eu faço em relação também a quem me rodeia. Eu tento, às vezes acontece, às vezes também julgo, não sou perfeita, estou num processo, às vezes também tenho tendência para julgar, mas aquilo que eu faço é, eu tento não julgar. Porque nós não viemos aqui julgar ninguém. Nós não somos perfeitos e, portanto, quem somos nós para julgarmos o outro? Portanto, o meu paradigma de viver a vida, de olhar para o outro, para quem me rodeia, é muito mais de aceitação, de perceber o que é que o outro, porque é que o outro tem aquela reação, qual é a leitura que ele está a ter, aceitá-lo, a ação que ele está a fazer, concordando ou não concordando com ela, mas tentando ser uma postura de entendimento, de perceber porque é que ele está a ter aquela reação. Se ele está a ter uma reação má, por exemplo, de raiva, de, sei lá, grita, aquelas reações que às vezes acontecem, tentar, em vez de começar a gritar e a julgar e apontar o dedo, acalmar-me,
respirar fundo e perceber porque é que ele está a ter essa reação, porque muitas vezes por trás disso está outros sentimentos que eu não consigo ver, mas que o leva a ter uma reação violenta e se calhar ele está a ter essa reação violenta por uma situação, por defesa. E portanto, hoje em dia eu tento muito mais ouvir, ter uma audição ativa para com quem me rodeia, entender quem me rodeia e dessa forma tentar sempre aqui um entendimento e portanto encontrar aqui um meio termo em que eu não julgue e que aceite mais o outro. E esse foi o grande paradigma da minha vida. Eu era muito controladora, eu era a senhora da verdade, eu julgava e hoje em dia não o faço. Quando às vezes eu também tento controlar, porque às vezes acontece, eu corrijo, eu percebo que estou num movimento de controle e então eu desfaço esse movimento. Quando eu olho e julgo, ou porque a pessoa está bem vestida ou mal vestida, ou porque qualquer coisa, fez uma ação que fez aquela ação, já estou a julgar, faço o movimento inverso. Portanto, eu estou sempre em alerta, estou sempre a vigiar. Como Jesus Cristo disse, vigiar e orar, hoje em dia é muito importante nós vigiarmos os nossos pensamentos, vigiarmos aquilo que fazemos, vigiarmos as nossas ações, para estarmos sempre a corrigirmos. E desta forma nós estamos a alinharmos. E depois começa a ser muito natural, essa necessidade de correção vai começando a diminuir, porque começa a fluir cada vez mais. E começa a ser cada vez mais natural em nós sermos mais empáticos, sermos mais, o sorrir mais, o ser mais compreensivo com o próximo e aceitar o próximo como ele é, com as suas virtudes e com os seus defeitos, porque todos nós somos sombra e luz. Fica aqui a partilha. A mudança de paradigma é importante para a nossa evolução como ser humano. Até a próxima. Obrigada por estar aqui no Do Ir ao Ser. Se esta partilha ressoou consigo, não hesite em seguir o podcast e partilhá-lo com quem também busca trilhar este caminho de autodescoberta. Até ao próximo encontro. Até lá, continue a ouvir o seu coração, porque o que nos une é o amor.